Hoje nós viemos falar sobre boxe e não tem It's lugar dark melhor para falar and hell sobre is isso do que na Federação de Boxe do Pará. Eu fui recebido pelo presidente Rafael Lima e se você quer saber um pouco mais dessa conversa, então continua aqui. Então, assim, me fala um pouquinho para mim, para todo mundo que está assistindo a gente aqui, as milhões de pessoas que estão assistindo a gente nesse exato momento. Fala um pouquinho qual é a importância da federação para o esporte paraense. A importância da federação, primeiramente, é fomentar a modalidade, repassar essa experiência que Rafael Lima, que Julião Neto, que Mike Carvalho, que Glaucélia Abreu tiveram de mais de 10 anos de representação de seleção olímpica, é repassar isso para a nova geração, é repassar o conhecimento, é dar a oportunidade que nós tivemos para que eles façam igual ou melhor. Como é que funciona a federação, assim, para os atletas, para as academias, quem quiser se filiar? A gente sabe que tem uma função importante para o esporte, mas eu sou uma academia, como é que eu faço para eu me filiar à federação? A gente está organizando a modalidade no estado e hoje a gente está vinculando as academias que na grande maioria não tem formalização, são informais, e principalmente as que são informais, né, para participarem de forma correta, de forma elegível, né, para que elas possam vincular seus atletas e participar das competições que vão habilitar esses atletas a possivelmente participar da competição nacional, que é a principal competição que a gente tem no calendário do boxe brasileiro a nível nacional. Legal. A gente estava conversando ali ainda agora, e é muito importante a gente ressaltar, né, a gente frisar ali a importância da formalização para o esporte, porque quando a pessoa ela não tem um padrão, quem perde é o público, né? De que forma a pessoa ganha? A pessoa ganha através das políticas públicas. Existem políticas públicas, só que infelizmente não conseguem girar, não conseguem fazer acontecer por conta da falta de formalização. A formalização ela vem no intuito de eu fazer uma solicitação junto a uma prefeitura e ser atendido. Por quê? Porque eu estou legalmente constituído. Muitas das vezes eu vou ter o não da prefeitura, mas eu vou ter o sim de um vereador, vou ter o sim de um empresário que vai ter como me ajudar, como ajudar o meu projeto, ele estando formalizado, estando legalmente constituído. Legal. O que eu acho importante, né? É porque assim, um atleta no Brasil já é difícil o atleta ele conseguir se estabelecer, né? Sim. Já tem uma série de problemas que ele vai ter que enfrentar. Muitas vezes o cara precisa ter um emprego E e trabalhar, treinar e treinar e trabalhar. trabalhar, que é muito difícil o cara manter um alto rendimento. E aí, quando não tem uma organização, ele não fica amparado, né? Ele Exatamente. fica ali, ele se expõe a riscos, né? Riscos à saúde dele, porque quando uma federação está ali amparando o atleta, ela consegue regularizar os eventos, então ela consegue preservar a integridade do atleta, fazer com que aquele evento tenha um nível de excelência, tenha a questão do padrão. Então, Do padrinho, do patrocínio. isso. Cada infraestrutura ela tem que ser padronizada para que cada evento Atenda a siga a todos. mesma, atenda a todos, né? Porque assim, se cada um fizer um evento de um jeito, tu não tem como saber se um atleta é realmente melhor do que o outro, né? Não, fica difícil porque atleta A que luta no evento X e não luta no evento Y, muitas das vezes ele vai ter a oportunidade dele lá, mas ele não vai sair de lá. O atleta que luta aqui, ele vai conseguir ter visibilidade e ter objetivo, porque a gente não quer que o atleta seja apenas campeão paraense. Ele quer que ele seja campeão paraense, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano, campeão mundial, campeão olímpico. Tem outras Então, oportunidades, né? as possibilidades que a federação dá são inúmeras. É a porta que o atleta tem para poder chegar no auge do esporte olímpico, que é os Jogos Olímpicos. E assim, quais são as maiores dificuldades que a federação tem hoje? Essa questão da formalização, é a questão do apoio, muitas das vezes as entidades responsáveis pelo esporte no município e no estado deixam a desejar na questão do apoio,
principalmente o apoio financeiro, o apoio estrutural, o apoio de material. A gente faz, hoje a gente está, eu, Julião Neto, Mike Carvalho, a gente está por amor, a gente está em retribuição ao que o esporte já nos deu, então a gente retribui de que forma? Proporcionando isso a outros jovens. Fala um pouquinho assim da tua trajetória, fala um pouquinho de ti, assim, como é que foi a tua trajetória no boxe para te chegar até aqui hoje? Bom, o Rafael Lima era vendedor de lanche, né, no Ver o Peso. Eu vendia lanche para minha mãe. Iniciei a prática do boxe entre 18 e 19 anos, foi. Não, entre 17 e 19 anos. E aí ingressei num projeto social que havia do atual prefeito. Era um projeto do Projeto Atleta Olímpico. Eram aulas gratuitas para baixa renda, para gente, meninos de rua, na Academia do Ulisses Pereira. Lutei durante um ano aqui em Belém, fui para Palmas, no Tocantins, fui campeão Norte-Nordeste, fui para o Campeonato Brasileiro final do ano em São Vicente, fui vice-campeão brasileiro e automaticamente fui chamado para a seleção. Eu, Mike Carvalho e James Dean. A partir daí, retornamos a Belém só para visitar a família. Em 2002 eu ingressei na seleção brasileira e só retornei para Belém definitivamente em 2016, depois dos Jogos Olímpicos do Rio. Aí você começou essa trajetória para É, Federação de Boxe do Pará. aí quando retornamos para cá em 2016, assumimos a federação, instruídos pela confederação, fomos direcionados a criar uma nova federação. Em 2019 criamos a Federação de Boxe do Pará e estamos trabalhando legalmente constituídos desde 2019, legalmente constituído. Já estamos aí no 4º ano de trabalho. Graças a Deus, o planejamento era para que a gente houvesse um atleta do Pará e em 2028, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Graças a Deus aí tivemos a surpresa com o Michel Trindade, que foi classificado para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ou seja, já é um Resultado, resultado. resultado de um trabalho assim que em curto prazo a gente já começa a colher fruto. Fala um pouquinho assim de como a federação ela consegue ajudar os atletas iniciantes. A gente ajuda os atletas iniciantes de que forma? Esse espaço aqui, a gente dá aulas para alunos pagantes, mas a gente tem o espaço dos bolsistas, dos atletas de competição. Quando os atletas vêm de fora do município, e às vezes até de fora do estado, os atletas ficam alojados aqui. A gente tenta dar alimentação e hospedagem. E o treinamento. A gente dá duas vezes por dia treinamento para os atletas de rendimento, para os atletas que competem. E a gente encaminha eles para os campeonatos. A gente cria os campeonatos e bota eles para lutar os campeonatos. Os campeonatos vão dando credibilidade para que eles possam tentar sua vaga para a seleção paraense e poder representar o estado em outras competições a nível nacional e a nível internacional. Tem uma outra coisa que eu sempre acho importante quando eu converso com o treinador e tudo. Eu sempre pergunto, o que é que tu acha da evolução do esporte? O esporte hoje, aqui no Pará, ele tá a mesma coisa, tá melhor ou pior do que 15 anos atrás, por exemplo? A gente vem tentando fazer um trabalho justamente para melhoria da modalidade em si, como um todo. De que forma? Primeiro, reeducando os atletas. Hoje a gente tem as mídias, a gente tem as redes sociais, a gente é um produto, a gente é vendido, a gente é visto. Tudo que a gente faz, a gente está sendo observado. Para onde você vê, tem câmeras. E, primeiro, comportamento, né? Comportamento do atleta é importante. Ele saber se portar, ele saber se colocar no lugar dele, saber aonde ele está e com quem ele está. Ele ter consciência de que ele é um atleta, de que ele precisa vender, se vender, é um produto, através de uma boa postura, de uma boa posição, de uma boa fala. Ele pode arranjar um patrocínio. E questão da modalidade assim, a gente está tentando quebrar ali aquele tabu de que a modalidade era uma modalidade violenta, de esporte violento, era agressivo. Não é isso. Hoje existe uma técnica, sempre existiu a técnica, mas hoje a gente trabalha não só a parte física, a gente trabalha a parte mental, a gente trabalha a parte educacional, a parte de comportamento. A gente mudou bastante já e a gente pretende mudar ainda mais. Claro, a gente precisa de apoio para isso, mas
com o que a gente tem, a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Inclusive, vale a gente ressaltar aqui que não é porque a gente está falando de uma modalidade competitiva que o boxe seja só para quem quer ser boxeador. Se você quer perder peso, se você quer ganhar condicionamento físico, se você quer ganhar saúde, Aprender a essência, né, da modalidade. disciplina, você pode fazer o boxe. Isso é muito importante, né? Não é só sobre o esporte ali em si, não é só sobre competição. Você acaba inspirando outras pessoas que você nem imagina, mas que olham para ti e querem ser igual tu. Eu sempre digo, olha, ou tem que ser igual ou melhor. Tu tem que. E assim, uma coisa que eu acho muito importante no atleta, em quem trabalha com esporte como um todo, é que o esporte é um negócio que inspira muitas pessoas. Então, às vezes, o atleta ele é um atleta iniciante, mas só por ele ter dado um passo, ele está inspirando alguém Com certeza. que tá acima do peso e está querendo tomar aquela iniciativa. Tem alguém que está treinando com ele que ele nem imagina que está se inspirando nele. Então, o esporte ele inspira muito as pessoas. E assim, é muito legal de trabalhar, porque tu tá trabalhando muito com a emoção das pessoas, né? Tá trabalhando muito com aquele. O esporte, ele não é uma coisa racional. A gente costuma dizer que a gente trabalha com sonho, né? Com o sonho dos outros. Isso. Porque o garoto chega aqui com um sonho. E a gente é responsável por realizar por ajudar ele a realizar o sonho dele. E é difícil, cara. O cara que consegue treinar 8 horas por dia, ou então às vezes treinam várias horas por dia, ainda tem que trabalhar para ir competir, para juntar dinheiro e tudo. Eu digo que ele consegue se dar bem em qualquer área da vida dele, se ele tiver a mesma disciplina que ele tem com o esporte, né? Sim. O problema é que nem todo mundo aplica. É difícil, principalmente aqui na nossa região, que a gente tem essa dificuldade, né? No nosso país em si, quando você fala esporte, as pessoas pensam que é só futebol. Não é só futebol, a gente tem outras modalidades que dão essa possibilidade, né? Para os jovens, muda a vida de outras pessoas adultas, né? E a gente tem esse leque de possibilidades que o esporte proporciona. Eu vejo assim a importância da federação por conta disso. Tem que melhorar o esporte, tem que mudar a mentalidade das pessoas. Aí tem que começar pelo treinador, os alunos, tem que começar pelas estruturas dos eventos, Então, assim, é um trabalho que demora muito, mas que daqui a algum tempo a gente consegue. Eu vejo em outros estados, assim, que já começaram a se organizar de uma outra maneira. Sim. E aí, agora que está colhendo os frutos de um trabalho de antes ali. A metodologia, eu vejo muito a organização, muitos treinadores começaram a querer tentar se atualizar um pouco Estudar, mais, né? estudar, Estudar, que é o mais importante. sei lá, um preparador físico, um treinador que está querendo fazer educação física ou fisioterapia para conseguir atender melhor o aluno, para querer ter mais domínio daquilo que está fazendo, né? Como a gente lida muito com sonho, tem muita gente que acaba idealizando muito aquilo. Sim. E tem o sonho, mas tem trabalho duro também, né? Tá. É aquele negócio, tu pode sonhar. Não pode só sonhar, né? Tu pode sonhar, tu deve sonhar, mas se tu não treinar o tempo todo, tu não vai. Tu não vai. E é aí que o pessoal vai parando, né? É, tu vai começando sabe que um chega até determinado limite, outro chega mais longe, mas mais na frente para. Mas sempre vai ter uns dois, três que vão seguir, que vão chegar. Me fala uma coisa, quem são os teus ídolos, assim? Cara, meus ídolos no esporte, Muhammad Ali. Eu tive lendo um pouco sobre a história do Bernard Hopkins, né, que foi campeão agora aos 45 anos. São histórias de superação, né? São garotos que vieram da periferia, que tinham tudo para dar errado e acabou dando certo, né? O esporte fez essa mudança na vida deles. E aqui para nossa vida, digamos assim, para nossa vida mais real, acho que meu pai é um exemplo assim de inspiração, porque é um cara que não sabe ler, é um cara que, mesmo com todas as dificuldades da vida, criou os 4 filhos, honrou o compromisso com a minha mãe e hoje eu sou o homem que eu sou, graças a ele. É uma pessoa real que
travou essas batalhas ali, né? Dia a dia e que me fez ser quem eu sou hoje. Eu acho muito interessante que, assim, o Ali, ele é um dos meus ídolos do esporte. Por muitas coisas, mas a principal é que muita gente não sabe que o Ali, ele não era um cara genial. Ele não nasceu um cara genial. Ele se tornou um cara genial. Então, tem entrevista do primeiro treinador dele que dizia que ele era um cara normal. Ele era uma criança como qualquer outra que estava ali. Ele não era um cara genial desde o início. Ele foi se tornando, ele era um cara com muito propósito. Ele já criança, já falava que ele ia ser campeão. Ele era um cara obcecado por aquilo que ele estava fazendo. Inclusive, assim, o Mohamed Ali ele não era um cara genial. O treinador dele, o primeiro treinador dele na época, dizia que ele não era nem melhor nem pior do que os alunos que estavam ali. Ele era um cara normal, que era até chato, porque ele vivia dizendo que ele ia ser campeão mundial, mas por quê? Porque ele era um cara obstinado. Ele era um cara que estava ali, então ele treinava o tempo todo, ele pensava em boxe, ele vivia boxe, ele Para chegar onde para chegar onde ele chegou. Tanto que ele falava isso, ele falava do estilo de vida dele. E fora a maneira genial que ele tinha de se divulgar, né? fora do ringue, né? De falar, assim, ele era um cara canastrão que muita gente odiava, mas ele entendia que Ele sabia o porquê ele está fazendo aquilo, né? ele Tinha uma sabia que. finalidade. E era uma época que não tinha rede social, era uma época que era mais difícil de se promover. E é um cara que chegava na porta da casa dos outros, batendo e chamando pra lutar. É um cara acima, à frente do tempo, assim. É muito sobre isso, sobre inspiração, mas sobre transpiração também, né? O cara ir lá e treinar pra caramba e se desenvolver. E eu acho que o mais importante para quem trabalha com esporte é que o esporte ele é um esporte em grupo, tem um treinador que te ajuda, tem equipe técnica, tem todo mundo que te ajuda, mas ele também é um negócio muito individual. Tipo, tem o esforço próprio da pessoa, só que eu acho que a maior importância de uma federação, de vocês aqui, é poder dar esse suporte para que a pessoa consiga se desenvolver sozinha também, né? Consiga chegar, né? Consiga ter aquele estímulo, porque já é difícil o cara fazer isso. Se o cara tiver todos os. Se o cara não precisar se preocupar com dinheiro, se o cara Com a conta que ele tem para só precisar pagar. treinar, já é muito difícil. Então é uma carga muito grande o cara que tem que se preocupar com a comida, tem que se preocupar com o trabalho, voltar, treinar, se machuca e já fica pensando ali, cara, talvez eu não consiga treinar, ou então talvez eu não consiga competir. Às vezes o cara vai competir doente, ou então ele vai competir É não superação constante, né? constante. Então, assim, é dar um pouquinho mais de suporte para essa galera, né? Um pouquinho mais de condição para que ela tenha aquela chance de conseguir fazer alguma coisa. Então, é um trabalho muito bom. E aí me conta um pouquinho quais são os planos para 2024. Cara, 2024 a gente está organizando ainda o planejamento para 2024, mas a gente já tem a primeira competição. Por se tratar de um ano olímpico, né, um ano que vai ter Jogos Olímpicos, a gente está tentando se antecipar. Então, competições que a gente geralmente iniciaria em fevereiro ou março, a gente vai iniciar esse ano já no mês de janeiro. Mês de janeiro vai ter dia 26, 27 e 28 o Campeonato Paranense de Estreantes. É a primeira competição do ano. É a competição para quem está iniciando a sua carreira esportiva da modalidade e para quem almeja chegar o mais longe possível. Tem uma dúvida, só para. Que não tem nada a ver com essa parte, assim. É uma dúvida mais. Por que em alguns casos, algumas lutas no boxe profissional, chega a 8 rounds e outras chega a 12? Qual é o parâmetro para. Isso daí vai da carreira do atleta, né? Por exemplo, ele inicia, ele vai fazer a estreia dele no boxe profissional. Ele luta, se não me engano, é 5 rounds apenas. Se não me engano, são apenas 5 rounds para iniciante. E conforme ele vai lutando, ele vai aumentando o número de rounds. Aí ele vai de 5 para 8, depois para 12 e assim sucessivamente. Ah, então o que indica isso é o nível do atleta. Por ele estar iniciando, não vai iniciar já com 12 rounds.
Ele vai iniciar aos poucos. Primeiro 5 rounds, depois 8, depois 12. Na tua opinião, assim, qual é a diferença pro atleta do boxe olímpico, da modalidade olímpica, pro profissional? O olímpico, a gente treina, a gente não sabe com quem a gente vai lutar. A gente chega numa competição e há um sorteio. Tu não sabe quantos atletas vão ter na tua categoria. Se tiver 10, vai ter um sorteio entre os 10 para ver com quem tu vai lutar. Às vezes tu vai lutar com um atleta que tu nunca viu. Então tu tem que te preparar independente do atleta que tu vai lutar. Se ele for mais alto, se ele for mais baixo, se ele for mais forte, se ele for mais fraco, tu tem que treinar para lutar independente com quem seja. No boxe profissional, tu geralmente tu sabe com 3 meses antes com quem tu vai lutar. Tu te prepara para lutar com aquele cara, tu já vai saber que ele é ou destro ou canhoto, que ele é alto, que ele é baixo. Tu já prepara uma tática para te lutar com ele. No boxe olímpico não. Tu luta 3 rounds de 3 minutos por um descanso. No boxe profissional tu luta até 12 rounds. Então tu tem como cadenciar a luta. No boxe olímpico não. São 3 rounds de pura intensidade. Tu tem que começar rápido e terminar rápido. É Pouco muito tempo, né? rápido. Pouco tempo, tu tem que. É muito rápido. É. O cara que ele vem da modalidade olímpica, pode ter uma facilidade maior com o profissional depois, ou não? Sim, às vezes nem tanto. Isso varia é uma particularidade de cada atleta. Estilo, né? É, Estilo, estilos, gênero. se adequar, se adaptar ao boxe profissional. Tem uma coisa que a gente estava conversando ali, que é até importante a gente repassar para as pessoas. Por exemplo, eu estou procurando uma academia de boxe. Eu quero praticar boxe, mas eu não sei se aquela academia é boa ou não. Qual conselho tu daria para quem vai procurar fazer essa modalidade, quer aprender do jeito certo, quer saber se. Cara, a gente passa por uma dificuldade muito grande. A gente está tentando organizar a modalidade a nível estadual. É difícil ainda no município que dirá a nível estadual. A gente tem um estado que é do tamanho de um continente. Então é difícil a gente chegar em determinadas localidades por custos, por tempo, por distância. Outra vez um policial militar me ligou, acho que foi cara, o interior do estado, não sei se foi São Félix, não lembro o interior que ele me ligou, porque haviam garotos lutando boxe, assim, descalço, na quadra, botaram 2 luvas, sem regra, sem nada. É difícil a gente ter esse controle, porque primeiro a gente precisa de recursos para chegar. Segundo, organizar, mudar a mentalidade das pessoas, saber que existe uma regra que ela precisa ser cumprida, também é difícil. Algumas pessoas entram em contato com a gente, ah, não, autoriza atleta para lutar aqui no evento tal. Eu digo, cara, vocês não têm árbitro, vocês não têm médico, vocês estão fazendo 2, 3 pancadas, como é que eu vou te autorizar? Como é que eu... Me ajuda eu te ajudar. O cara não quer me ajudar, eu ajudar ele. Ele não quer participar de um curso um seminário de treinador. Ele não quer fazer um curso de arbitragem, ele não quer indicar ninguém do meio dele para fazer um curso de arbitragem. Ele não quer ler as regras. Então se torna difícil por conta disso. A federação vem tentando mudar esse cenário aí com muita dificuldade, mas a gente vem aos poucos, a gente vem conseguindo. Acaba que os próprios interessados são os que mancham a imagem, né? Por conta Os mais disso. interessados. Os mais interessados são os que mancham a imagem do esporte, que fazem com que as coisas fiquem mais difíceis, né? Antigamente a gente só tinha 10 a 12 categorias, que era o boxe elite. Hoje a gente tem cadete, juvenil, elite, masculino e feminino. São mais de 30 categorias. Então tem muito trabalho a ser feito. Mas aí a federação ela tem assim alguns técnicos ou alguns treinadores filiados a elas que passa por esse controle de qualidade. Temos. A gente pede esses treinadores, geralmente, quando há um seminário de treinadores, uma reciclagem, eles sempre participam, eles sempre estão presentes. A gente dá graças a Deus por isso, porque quando eles fazem isso, eles ajudam a gente
a melhorar isso daqui. A gente E se ajudam também. se ajudam também. Por quê? Porque eles melhoram o trabalho deles também. Então, eu acho que fica a dica. Se quer saber se é um treinador bom, ou então se quer uma indicação, vem Busca a aqui, Federação de Boxe do Pará. conversa com ele, conversa com o Rafael. Que a gente indica o melhor lugar, a melhor pessoa para instruir, para poder direcionar, para poder encaminhar para o caminho correto. Porque aí já é pelo menos uma indicação, né? O cara já vai sabendo que aquele cara ele já tem não é qualquer treinador, não é um treinador de uma outra modalidade que está vindo aqui passar um treino porque acha que sabe, porque acha que domina. É um cara que realmente passou por algumas etapas, busca conhecimento, né? Busca se aperfeiçoar e quer passar o melhor para os alunos, né? Quer melhorar o trabalho dele e dos alunos, Dos alunos e preservar a integridade de todo mundo, né? que é o principal, né? O papel da Federação de Boxe do Pará hoje é organizar, dar direcionamento para o atleta que tem um sonho, que tem um objetivo, que não quer apenas lutar por lutar, que almeja chegar numa seleção, que almeja chegar representar o estado e o país nos Jogos Pan-Americanos, Sul-Americanos, nos Jogos Olímpicos. Esse é o objetivo da federação. A gente não sai por aí proibindo eventos, mas é bom que o próprio atleta que vai participar de um evento tenha consciência de que ele tem um objetivo e ele sabe onde ele quer chegar. Eu não posso lutar por lutar, eu não quero ser apenas campeão paraense. Eu quero ser campeão paraense, eu quero ser campeão brasileiro, eu quero ser campeão sul-americano, pan-americano, mundial, olímpico. E poder ter assim um reconhecimento não só aqui do meu estado, mas de nível nacional e internacional. Você que pensa que tem um objetivo, que tem um atleta para competir, que pensa em um dia ter um representante numa competição internacional, venha fazer parte, venha conversar com a gente. A gente cobra um valor simbólico hoje de cada instituição para que ela possa ajudar a federação a fazer esse trabalho crescer e fomentar ainda mais a modalidade no estado. Gente, hoje o papo foi com o Rafael Lima, presidente da Federação de Boxe do Pará, e que eu tive a honra e o prazer de poder estar aqui conversando, trocando muita ideia, muita informação. E se vocês quiserem saber um pouco mais desse trabalho incrível que eles fazem, venham aqui na Federação de Boxe do Pará. Avenida João Paulo II, número 1072, entre Estrela e Mauriti, em frente à garagem da Boa Esperança, não tem erro. É isso aí. Quero agradecer também a Alan Campos. Não imaginava nem que ele fosse daqui. Vi o trabalho dele com a Rose e imaginava que ele fosse de São Paulo, mas graças a Deus a gente tem alguém preparado, qualificado, com um bom trabalho aqui do nosso lado e a gente nem sabe muitas das vezes. É isso, gente. Curta esse vídeo e segue a nossa página para mais conteúdo sobre boxe. Curte, comenta e compartilha. Tchau.